eleito com mais de 51% dos votos nas últimas eleições autárquicas. É desde 14 de outubro de 2017 o presidente da Câmara Municipal de Chaves. Falamos de Nuno Vaz, com quem vamos estar à conversa a propósito dos 2 últimos mandatos que cumpre no município de Chaves. Bem-vindo, é um gosto tê-lo aqui comigo num cenário diferente do habitual, mas já explicaremos também o porquê deste cenário mais empresarial. Nos últimos 8 anos, caracteriza-se por ser um autarca mais ambicioso ou ponderado nas decisões que toma? Eu posso, antes de mais, muito bom dia, naturalmente, dizer que eu gosto de ser um autarca ambicioso, mas ao mesmo tempo ponderado. E eu explico porquê. Ambicioso na definição das metas, naquilo que são a definição dos projetos, mas depois ponderado no momento da decisão para que sejam sustentáveis e sejam equilibradas e que naturalmente possam ter uma continuidade. E nessa perspectiva eu acho que esses 2 adjetivos podem eventualmente ser utilizados. Um autarca que canaliza grande parte da sua energia nas obras públicas. Sabemos que a água, e como disse também no início do seu mandato, o recurso à água seria como a pedra angular do desenvolvimento do concelho e da região. As piscinas de água quente, junto às termas de Chaves, seriam para estar concluídas em 2022. Houve um atraso, a última conversa que tivemos seria também no final de 2023. Um novo atraso, 2024 será o ano de abertura? Sim, disse bem que nós identificamos como o elemento e a pedra angular, enfim, aquilo que é o nosso referencial estratégico, a água. Acrescentamos depois o bem-estar. Se nós percebermos, muitos dos investimentos qualificantes e qualificadores que aconteceram no nosso território têm como motor, enfim, como fundamento a água. Falou do Aquasolutan, desta piscina enfim, ao ar livre, de água quente, que será singular, a primeira em Portugal continental, e daí necessariamente aquilo que foi a novidade. É um projeto com uma exigência técnica muito substantiva e naturalmente isso fez com que muitas das planificações que estavam previstas e para que a obra pudesse ser concluída ainda em 2023, a verdade é que se chegou à conclusão que havia que se dedicar mais tempo. E a decisão que foi tomada por nós e por mim, naturalmente, foi que o essencial é que este projeto singular, diferente, diferenciador, que leva o tempo necessário para que efetivamente nós possamos ter um equipamento que nós esperamos que naturalmente acrescente, que seja um upgrade naquilo que seja a resposta turística, na dimensão do bem-estar, possa necessariamente ser bem conseguida. Para isso vamos precisar mais de 2 meses, quer para a conclusão das obras de construção civil, quer para depois de validação, para ensaios técnicos. Mas sim, estamos a trabalhar agora de forma definitiva até ao final do ano para que nós possamos ter esta piscina de água quente ao ar livre concluída, pronta, disponível, para que naturalmente possa ser mais um elemento diferenciador do nosso território, para que nós consigamos, por exemplo, incrementar ainda mais os nossos turistas. Como sabe, nós nos últimos anos temos tido um aumento significativo, quer de turistas, mas também de dormidas. E, de facto, hoje Chaves já representa um valor significativo no norte de Portugal. Em 2023 tivemos mais de 208 mil dormidas no nosso concelho e tivemos, enfim, um número muito significativo de turistas, quer, enfim, sinalizados nos diferentes postos de turismo que temos, quer naquilo que naturalmente é mais de percepção. Qualquer pessoa que ande na rua, que esteja em Chaves, seja natural ou seja de outros concelhos, enfim, o que nota é que há pessoas, é que há gente, é que há bolices, que há iniciativa. E, de facto, eu ainda no domingo dizia, eu não sei onde estou e tanta gente. E, curiosamente, também, ao jantar e durante a noite, é um bom princípio. Porque, claramente, nós temos uma das nossas referenciais e das nossas áreas económicas prioritárias é necessariamente o turismo. Se quisermos falar da água, certamente teremos a oportunidade de falar também de outros, digamos, investimentos qualificantes, uns feitos pelo município de Chaves e outros feitos em contexto da SINA. Sim, continuando aqui na questão da água, há um outro equipamento que está a ser construído no antigo cineteatro da cidade. Foi também, é um equipamento cultural que tem também a inovação e a água associado. É um equipamento que também está para abrir. Eu diria uma coisa, tem sido claramente um dos projetos mais desafiantes. Nós sabíamos que o edifício do antigo cineteatro tinha características
de contexto e de contingência muito relevantes. Ele fica adoçado por um conjunto de edificações e, naturalmente, uma intervenção de requalificação deste espaço seria sempre muito exigente. Mas, verdadeiramente, nós, nem o projetista, nem os engenheiros, foram capazes de prever todas as vicissitudes que esta obra teve. E elas foram muitas. Desde naturalmente o projeto, depois a circunstância de ter uma paragem importante de mais 3 meses por causa de umas sondagens arqueológicas, depois naturalmente muitas exigências do projeto e algumas divergências do próprio construtor, e depois agora finalmente, concretizar alguns dos pressupostos deste projeto, que tem na exigência da proteção civil e da segurança de pessoas o elemento estruturante, porque tivemos que garantir 6 saídas de emergência, algumas das quais se desenvolvem por edifícios privados. E isso, naturalmente, teve um processo de negociação bastante complexo, exigente, mas hoje esse é um assunto que também já está encerrado, fechado, estão a ser executadas as últimas obras de construção civil, ao mesmo tempo que estão a ser já implementada a sua dimensão mais tecnológica, aquela que falava, tem a ver mais com a questão tecnológica, com a realidade virtual, a realidade aumentada, com esta intenção que nós queremos também de colocar alguma ciência, alguma educação e pedagogia também, porque queremos também ao mesmo tempo que temos um espaço que cumpre várias funções. Ele cumpre uma função primeira de ser multiusos e, portanto, permite fazer iniciativas culturais, musicais, desportivas não, mas musicais, culturais, de promoção dos nossos produtos, porque é um espaço que tem uma capacidade para 1.700 pessoas de pé e, portanto, podemos ter pequenos concertos de qualidade que possam aí ser ministrados, eventualmente até algumas peças de teatro, de dança também, e ao mesmo tempo pode ser também para outros eventos, porque vai ter a capacidade de ter 500 lugares sentados, congressos, outras iniciativas que certamente vão ajudar também a atrair eventos de negócios para o nosso território. E depois, ao mesmo tempo, aquilo que é a componente do Aquanatur Palace, ligada à água, vai certamente, com base no nosso elemento estruturante que é a água, dar, não só informação importante e até numa lógica pedagógica, para as escolas e para as crianças, percebendo o que é que o elemento da água tem de muito importante, seja nos processos da biologia, da química, da física, da história, aquilo que é esse elemento, e para nós, naturalmente, para a água termal, porque é que ela surge e ela, tem as características que tem, mas ao mesmo tempo também queremos que seja um espaço diferenciador e que o que lá aconteça e a surpresa que as pessoas vão ter nesse espaço, quando forem acolhidas e perceberem que vão ser absorvidas por um conjunto de imagens que certamente as provocarão, vai ser também um elemento mais importante que certamente na dimensão turística ajudará. Depois temos uma ambição, que certamente é uma ambição posterior, mas ainda assim é como objetivo, nós podermos associar este projeto o Unescotec para que possamos fazer também alguma investigação. Queremos naturalmente prosseguir porque acreditamos muito que o conhecimento é a base do nosso futuro e da nossa evolução. Disse que as obras estão praticamente concluídas. Quando é que as pessoas podem ser então surpreendidas? O deadline será até ao final deste ano, com a possibilidade de ser antes. E, portanto, mas como eu dizia antes, mais importante do que a inauguração, e já percebeu que para nós a inauguração é o momento menos importante. Para nós o momento mais importante é a da fruição, aquilo que é a disponibilização aos nossos concidadãos, aos flavienses, mas também aos turistas. Esse é o elemento mais importante e não é o momento da inauguração, porque há algumas obras que nós nem sequer fizemos esse momento simbólico. De qualquer das formas, dizer que estamos muito mais concentrados em fazer e fazer bem do que fazer com pressa apenas para mostrar a obra. Isso não é para nós o maior dos nossos propósitos. Ainda assim, quero-me vincular naturalmente com o final do ano. Muito bem. Hoje estamos nesta empresa, na Malat, uma empresa de produção de caixões de madeira, que está também localizada aqui no Parque Empresarial de Chaves. Este Parque Empresarial tem capacidade para acolher mais empresas? Permita-me que só que diga 2 palavras de referência à Malat e, à sua empresária, à Maria Chal. Dizer que ela foi muito importante no nosso processo de afirmação e de atração de investimento. Lembram-se bem que no início do meu primeiro mandato nós propusemos-nos captar, 400 a 500 postos de trabalho e também um investimento de milhares de euros. Ora bem, esse foi um processo e foi um caminho, e esse caminho teve naturalmente os primeiros caminhantes, e uma dessas primeiras caminhantes foi a Maria Chal,
que o Amalat decidiu logo no princípio que queria naturalmente investir em Chaves, criar uma empresa de dimensão em Chaves e fê-lo inicialmente num outro local, com outra estrutura provisória, mas sempre com esta intenção de vir a poder fixar-se aqui nesta área de acolhimento empresarial. Pois bem, estamos hoje na sua fábrica, uma fábrica, enfim, com esta dimensão, com esta relevância, com investimento de 7 milhões de euros, com 33 postos de trabalho já aqui, que aqui elaboram e com a perspectiva de crescer. Ainda há bocadinho me dizia, em conversa que mantive com ela, que provavelmente em breve trecho vão contratar 10 ou 11 pessoas mais. Bem, significa que tem ambição, que existe uma perspectiva de crescimento e foi importante. Mas foi importante também para outra coisa, que foi a mensagem de confiança de que Chaves e o nosso parque empresarial era um destino propício para os investimentos de outros empresários, designadamente galegos, também aconteceu. E aconteceu muito através da Maria Chao. E, portanto, hoje estar aqui neste parque empresarial, nesta área da comunidade empresarial, é que temos aqui um conjunto de naves novas, um conjunto de empresas, umas já em elaboração, outras prestes a elaborar e outras em processo de construção, com esta dinâmica, certamente é gratificante, mas também é exigente e propõe-nos naturalmente uma nova fase, que é a ampliação deste parque empresarial, ou desta área de acolhimento empresarial. E por isso, nesta fase, respondendo concretamente à sua pergunta, nós estamos verdadeiramente numa fase limite daquilo que são a disponibilidade de terrenos, apenas temos terrenos, enfim, na zona do parque de atividades, onde é que tem lotes de pequena dimensão, mas eles neste momento já estão, enfim, comprometidos, já existe um conjunto de investidores que querem lá desenvolver os seus negócios e, portanto, estamos só à espera que o PDM possa ser alterado para que, efetivamente, nós possamos permitir e perspectivar a ampliação deste parque empresarial, sendo certo que também, enfim, haverá notícias boas no que diz respeito à relevância empresarial e industrial deste parque. Até porque há um investimento do PRR de 11 milhões de euros que, se não estou em erro, para o que é que... acontecer aqui. Assim, todos os projetos têm uma complexidade muito grande e esse projeto, enfim, sem o escamotear, é muito exigente. Vamos a falar de áreas novas, áreas em que não havia conhecimento existente nem na Câmara de Chaves, nem nas outras câmaras, nem no país e, portanto, estamos aí com algumas vicissitudes, um problema com o Tribunal de Contas. Mas queria naturalmente dizer que o investimento que nós prevemos, estamos naturalmente a construir uma solução B, um plano B, no sentido que se o processo, enfim, não for este que se concretiza, ele será feito de outra forma. E queremos naturalmente aqui, neste parque empresarial, qualificá-lo, diferenciá-lo, para que ele possa ser também olhado pelos investidores como um parque que tem aspectos, tem atributos positivos e que nesta perspectiva merece naturalmente ser olhado e até ser pensado no investimento. Eu estou a falar designadamente de questões relacionadas à energia renovável, naturalmente, mas estou a falar também daquilo que são as autoestradas da comunicação e da informação, enfim, daqui umas torres de 5G e ao mesmo tempo também um equipamento que possa garantir que este parque empresarial, no que diz respeito ao risco de incêndio, de contaminação de risco florestal, ele fica acautelado. E, portanto, esse investimento é um investimento que nós faremos, provavelmente num tempo posterior do que nós gostaríamos, porque nós gostaríamos já de estar numa fase preparatória. O Tribunal de Contas, numa primeira fase, deu visto desfavorável. Para nós, uma decisão estranha, porque é uma decisão que vem desalinhada de forma contrária a uma decisão que foi tomada noutra Câmara com um processo exatamente idêntico a nós, mas nós sabemos que os tribunais são mesmo assim, tomam decisões diferentes sobre as mesmas realidades. Mas, de qualquer das formas, a nós, município de Chaves, a mim, incumbe, perante as dificuldades, ultrapassá-las. E, portanto, esse é o nosso lema. Significa que o município vai recorrer dessa decisão? Já recorreu da decisão, estamos à espera da decisão definitiva, mas, ao mesmo tempo, estamos a trabalhar no plano B. Se a decisão for de confirmação da decisão inicial, nós teremos um plano B, naturalmente, para quê? Qual é que era o entrave? O entrave tem a ver com uma questão muito simples, sem entrar em muitos detalhes técnicos. O Tribunal de Contas diz que o processo, o caderno de casos, violava o princípio da concorrência, porque no que diz respeito não à componente da energia renovável, não no que diz respeito à parte do 5G, mas no que diz respeito à videovigilância, dizia que fazia referências a um equipamento que há na Austrália e que isso viola o princípio da concorrência. Bem, para nós foi uma surpresa absoluta, nem os nossos consultores têm essa opinião, mas enfim, o Tribunal de Contas é soberano e naturalmente nós respeitaremos a decisão e tem um plano B, qual será esse? O plano B é fazer um processo mais célere, um processo administrativo mais célere do que aquele que já existe, naturalmente abandonando algumas das fases que nós estávamos a cumprir, que eram fases que queriam dar mais segurança e um plus adicional que se calhar neste momento já não fazem sentido, porque como éramos os primeiros, tínhamos de ter mais seguranças. Enfim, um processo desta natureza já vão acontecendo noutros locais do país,
podemos naturalmente sacrificar essas fases sem comprometer aquilo que seja a segurança do projeto. Quantas empresas é que tem este parque empresarial neste momento? Eu tenho alguma dificuldade em responder-lhe a essa pergunta. Elas são algumas dezenas de empresas. Posso lhe dizer que nos últimos anos, enfim, o processo de implantação aqui neste parque foram muitos. Basta enfim, fazer um circuito a pé ou de carro para este parque para perceber que os edifícios são quase todos novos. Aliás, eu atrevo-me a dizer que nos últimos 5 ou 6 anos foram construídos várias vezes mais do que os edifícios anteriores e por privados, porque os edifícios que já existiam eram edifícios da Câmara Municipal, privados, existiriam 2 ou 3, e hoje nós percebemos que essa realidade é muito significativa e é como eu dizia há pouco, de facto nós neste momento estamos a pensar na expansão e às vezes perguntam-nos, então o que é que aconteceu tão diferente para que antes houvesse um parque empresarial com terrenos disponíveis e não houvesse empresas? Pois bem, difícil. Até porque era €1 Até porque o valor do metro quadrado era o mesmo. mesmo. Pois bem, o que é que aconteceu? Protagonistas diferentes, com visões diferentes, abordagens diferentes, relacionamentos diferentes, e houve aqui uma outra atitude. O dossiê do investimento foi assegurado pelo Presidente da Câmara e pelo seu gabinete. E esse foi um processo que, naturalmente, na minha perspectiva, fez a diferença. E nós ganhamos muito quando nós ganhamos a confiança dos empresários, dos empreendedores, porque isso foi um contágio, foi uma medida positiva, ou seja, os nossos primeiros investidores foram os nossos embaixadores e isto naturalmente fez com que muitos dos empresários que antes tinham muitas reservas, porque achavam que não iam ter sucesso, ou porque o processo de licenciamento ia ser complicado, ou porque a demora, enfim, nas autorizações ia acontecer, ou porque não teriam aqui as condições necessárias para elaborar. Enfim, hoje a nossa pressão é outra, é a pressão daqueles que querem vir e nós não temos ainda condições para os acolher. Ora, dezenas de empresas, como disse, de diferentes setores também. Fazemos uma pausa e vamos até à Luz ao Pastel ver como é confeccionado este produto de indicação geográfica protegida. Naturalmente, é um bom motivo porque é sempre muito bom e é delicioso comer um pastel. Muito bem, muito obrigada. Vamos lá então. Sr. Presidente, acabamos de chegar à Luz ao Pastel, uma empresa de produção de pastéis. O pastel, que é um produto de indicação geográfica protegida, o facto de ser um produto IGP também aumenta por si só a qualidade, mas é também uma forma de criar negócio neste território e de aumentar também os postos de trabalho na região. Sim, é verdade que nós temos assistido a uma transformação muito significativa naquilo que são, digamos assim, os nossos produtos endógenos. Enfim, todos nós sabemos que o Chaves, enfim, está muito ligado ao presunto, mas inevitavelmente também ao pastel. E de facto nós percebemos no país e em muitos sítios que se fala de pastel de Chaves, mas verdadeiramente não é o pastel de Chaves, são sucedâneos, aproximações, falsificações. E felizmente nos últimos anos percebemos que há um trabalho importante de valorização deste produto, não só através desta IGP, aliás, e isso permite dar proteção ao produto que não é genuíno e que não segue, enfim, o caderno de encargos que foi aprovado. Mas depois também temos um conjunto de iniciativas de muitos jovens e não jovens que quiseram e puderam e comprometeram-se e fizeram projetos de relevância. É o caso da Luz ao Pastel, de uma jovem empreendedora, dinâmica, da Luzio, que tinha uma ambição, que tinha um sonho. Pois bem, uma jovem pôs em marcha um projeto de €1 milhão, hoje já emprega 10 pessoas e tem uma ambição de fazer ainda coisas maiores, de ampliação, e de facto quando nós conversamos com ela percebemos que tem um entusiasmo crescente, uma vontade grande, e é isso que também nos contagia, porque nós também gostamos de ser contagiados por aquelas pessoas que querem fazer, querem empreender, que ambicionam superar-se, e de facto estamos verdadeiramente num desses exemplos que decidiu, enfim, adquirir em condições muito particulares um lote ao município de Chaves, que fez o projeto, que fez a candidatura, também que fez o investimento, também no parque empresarial, e que depois agora está a elaborar, produz manualmente o verdadeiro pastel de Chaves de forma manual, com muito cuidado, com muito rigor, com muita segurança, e enfim, ter milhares e milhares de pastéis durante o ano, enfim,
diziam-me que pode ter entre 6 a 9 mil pastéis de dia e, de facto, isso é já uma vontade de querer estar presente no mercado com determinação. E por isso, isto para nós digamos, é uma notícia muito entusiasmante e muito contagiante, porque o que nós gostaríamos naturalmente é que esta vontade de empreender, de fazer, de transformar, de crescer, que aqui se expressa neste projeto, possa contagiar outros e que nós possamos naturalmente ter uma zona industrial cada vez mais pujante, mais afirmativa, numa lógica da captação de emprego, porque estamos todos muito convencidos que é a melhor forma de, naturalmente, nós combatermos o despovoamento e criarmos condições de dignidade é através de um trabalho digno, valorizado, com direitos, com compromissos, naturalmente com responsabilidade também. O facto de ser IGP é protegido, naturalmente, mas também obriga a que os processos, já há um caderno de encargos a cumprir, não é? Nem todo o pastel é pastel de Chaves. Sim, é verdade que houve uma associação de produtores, digamos, a entidade neste momento a colher é a CISAT, e naturalmente há um caderno de encargo que tem especificações técnicas, e isso significa que o pastel, para poder ser, enfim, qualificado, precisa naturalmente ter carne de determinada qualidade, enfim, em determinada quantidade, o processo de elaboração tem que seguir aqueles ditames técnicos e naturalmente para quê? Para que haja de facto um referencial técnico que permita perceber se está conforme a norma ou se está desconforme a norma. Isso é muito importante porque certamente isso valoriza e também protege e naturalmente a nossa esperança é que esse processo seja um processo evolutivo, que naturalmente possa ser melhorado e certamente essa é a vontade de todos, para que nós possamos ter cada vez mais uma economia mais pujante, também centrada no pastel, porque hoje já se produzem por ano milhões de pastéis e certamente ainda haverá vontade para que esse número possa crescer e isso faz-se com estes agentes transformadores, com estes empreendedores determinantes que certamente quererão fazer isso, porque naturalmente quererão estar mais presentes e isso é muito importante para todos. Da parte do município, naturalmente compete-lhe criar algumas condições logísticas, alguma promoção, estar sempre atento e presente, enfim, naquilo que são os processos colaborativos que naturalmente interessam a estas empresas. Era isso precisamente que eu ia perguntar. Há uma aposta nos recursos endógenos da região, mas o que é que faz um empresário optar, por exemplo, por se fixar neste local e não noutro local da cidade ou de outra região? Naturalmente, nesta circunstância muito particular, porque enfim, estamos a falar de pastel, ele teria que, penso eu, que se fixar em Chaves, essa era a condição necessária e obrigatória. Mas para todos os empresários em geral, naturalmente, o que nós procuramos são criar condições muito específicas, diferenciadoras, que naturalmente possam ser suficientes para que os investidores sinalizem Chaves como um destino importante para o seu investimento. Desde logo, enfim, um espaço de acolhimento empresarial que tem, enfim, infraestruturas adequadas, tem naturalmente uma localização em termos de acessibilidade rodoviárias muito interessante, depois naturalmente umas condições financeiras de cedência de terreno infraestruturado que é €1 o metro quadrado, que naturalmente é atrativo, mas depois também se as empresas e os projetos forem classificados como um projeto de interesse municipal, tem vantagens fiscais, isso também é muito interessante. E por outro lado, o que nós também procuramos fazer é estar sempre atentos, no sentido que as questões administrativas, de licenciamento, que naturalmente são complexas e muitas vezes têm um momento diferente do momento de investimento, procurem ser correspondidas pelos serviços municipais da área dos licenciamentos, cumprindo naturalmente a legislação, mas ainda assim procurando ser proativo, ser diligente, para que efetivamente os processos de licenciamento, que são condição prévia e anterior ao investimento, possam acontecer. E com estas condições todas, com uma proximidade grande, eu acho que nós conseguimos fazer percepcionar no investidor que verdadeiramente nós não só dizemos que queremos investimento, como estamos predispostos e disponíveis para que esse investimento aconteça. E por isso estamos naturalmente a pensar não só ampliar este parque empresarial para criar mais condições, porque neste momento estamos de facto numa fase limite de disponibilidade de terreno, e ao mesmo tempo também queremos ter aqui melhores condições e estamos neste momento a preparar os projetos para que possa, enfim, ter melhor, digamos, uma autoestrada de comunicação de voz e dados em melhores condições, para que possa ter eventualmente também condições para estas empresas importante que é água em quantidade não potável e, portanto, estamos a pensar em ter aqui uma rede secundária de água não tratada. Enfim, há alguns investimentos que nós precisamos de fazer para que efetivamente os nossos investidores percepcionam que verdadeiramente o que nós dizemos
é aquilo que acontece em realidade. E por isso é isso que nós queremos fazer, porque nós acreditamos muito nas parcerias que são parcerias responsáveis e que são parcerias solidárias. Muito bem, muito obrigada. Alimentar, seguimos para o setor metalúrgico. Há 5 anos que esta empresa, sediada também aqui no Parque Empresarial de Chaves, ligada também ao setor da metalomecânica, existe aqui nesta cidade. Tem noção de quantos postos de trabalho é que já foram criados? Sim, estamos a falar de uma iniciativa privada de um investidor francês, que começou inicialmente num espaço, num pavilhão cedido por nós, que já, enfim, permitiu a edificação de uma nave própria e até com uma expectativa de ampliação. Neste momento são 65 postos de trabalho que laboram aqui nesta empresa, numa área industrial que não tem história no nosso concelho, mas que nós acreditamos que verdadeiramente tem potencial de crescimento. Isso sobretudo alicerçado na vontade dos empresários e também, naturalmente, a capacidade de aprendizagem, de formação e de compromisso dos nossos trabalhadores. A criação de postos de trabalho necessariamente vai fazer com que as pessoas se fixem aqui neste território. Estamos a falar de 65 postos de trabalho em que são pessoas que já residiam no concelho, são pessoas que acabaram por se fixar aqui neste território. Sim, como sabem, nós temos que, para nós, que o elemento central de qualquer política pública de fixação de pessoas no território é o emprego. Acreditamos muito que a única forma de nós retermos as pessoas e eventualmente atrairmos de outros locais é através da criação de emprego. Pois bem, para nós é muito importante que o emprego possa existir e este é um bom exemplo de criação de emprego. Um emprego criado numa área muito especializada, muito específica, que naturalmente obrigou a planos de formação e a uma atitude proativa, mas depois também permite que não só os trabalhadores do nosso concelho se possam reconverter, enfim, possam ter experiências anteriores noutras áreas e adaptadas a esta diferente exigência, que é uma exigência industrial, uma elaboração contínua, enfim, com muitas especificidades. E também queremos naturalmente criar condições para que trabalhadores de outros concelhos, eventualmente imigrantes, se possam concentrar em Chaves. Porque nós acreditamos que a única forma de nós combatermos o despovoamento, a perda de população, é verdadeiramente criando condições para que cada um e cada uma possa constituir família, fixar-se aqui em Chaves, possa naturalmente desenvolver aqui o seu projeto de vida com os seus filhos, nas nossas escolas, nos nossos espaços públicos, enfim, com a fruição de tudo aquilo que nós temos ao nível de qualidade de vida. A qualidade de vida é muito importante, mas ela só vem depois de termos o essencial. E o essencial é o trabalho, porque o trabalho cria as condições para, enfim, para termos uma vida digna. E isso é absolutamente essencial e por isso queria dar uma nota de agradecimento, mas também de estímulo a todos os empresários, e foram muitos, e neste particular à Metaloma, ao Sr. Gil, que decidiu instalar em Chaves uma unidade desta dimensão, com muitos riscos, com muitas incertezas, mas eu acho que hoje podemos dizer que é uma aposta ganha, porque já estamos a falar da expansão desta unidade. E, portanto, é por aí que nós queremos ir, queremos continuar a incrementar as condições para que se possam fixar mais pessoas, seja criando infraestruturas com preços competitivos, quer naturalmente procurando ser parceiro na formação, seja naturalmente também a nível fiscal, seja fundamentalmente no acolhimento, no encaminhamento, no tratamento, porque nós acreditamos que se nós tivermos uma outra atitude mais proativa, mais colaborativa com os nossos empresários, provavelmente haverá um contágio positivo no sentido de atrairmos outros. Aliás, certamente muitos empresários que se fixaram nesta área do acolhimento empresarial fizeram-no por contágio positivo de outros. E é isso que nós acreditamos e acreditamos que podemos fazer melhor se a nossa atitude for sempre colaborativa, exigente, mas colaborativa. Dando continuidade à fixação de empresas neste parque, nesta zona industrial de Chaves, e tendo em conta a necessidade também das pessoas se fixarem aqui, os trabalhadores, como disse, as suas próprias famílias, há aqui uma situação que é muito importante, que é a questão da habitação. É uma realidade, é um problema a nível nacional em todo o país, em Chaves não é exceção, há muita procura e pouca oferta. Como é que têm planeado também essa situação do ponto de vista? Nós acreditamos muito que o mercado regula e cria oportunidades, mas também entendemos que existem falhas de mercado, em que há áreas em que os municípios, enfim,
que o Estado, que as autarquias, que o Governo Central têm um papel importante. E por isso, acreditando muito que a necessidade gera a resposta e, portanto, significa que hoje nós temos uma necessidade de habitação e, com certeza, o mercado da construção civil vai ganhar nova dinâmica, porque nós sabemos que nos últimos 10 anos ele esteve estagnado. Eu acredito que, pela informação que nós temos, existem um conjunto de iniciativas que certamente vão colocar no mercado terrenos infraestruturados, apartamentos. Da dimensão do município, nós estamos naturalmente preocupados com duas franjas da nossa comunidade. Aqueles mais vulneráveis, mais fragilizados, que não têm condições financeiras para aceder à habitação. Estamos a falar sobretudo da resposta social e nesse particular nós nos últimos anos investimos 4,5 milhões de euros requalificando 3 núcleos habitacionais sociais, Casa dos Montes, Xaregos e 3 habitações, moradias do bairro dos Fortes. Claro, naturalmente isso propiciou outras respostas que nós sabemos serem insuficientes. E por isso é que também temos em marcha, no âmbito do primeiro direito e agora financiado em parte pelo PRR, também um conjunto de intervenções. Elas se concentram-se na requalificação de 50 apartamentos que o município ainda tem, dos 150 que compõem os apartamentos do bairro dos Fortes, que tem um total de 150 apartamentos. Estamos já com as obras de requalificação em 2 blocos e, expectavelmente, até ao final do próximo ano de 2025 elas ficarão concluídas e criaremos aí mais respostas para os nossos concidadãos. Queremos também avançar no próximo ano para uma candidatura para Vidago, que é outro núcleo habitacional social que precisa de intervenção. Mas, ao mesmo tempo, sabemos que existem uma franja da nossa sociedade que trabalha, que tem rendimentos, mas que ainda assim tem dificuldade de aceder à habitação. Aí estamos a encontrar algumas respostas no âmbito do que se chama arrendamento acessível. Vamos já colocar, provavelmente no mês de outubro, para concurso entre 5 a 6 habitações, moradias, sobretudo moradias. São 4 em Casa dos Montes, temos uma no bairro Branco Gil Teixeira e estamos também já em fase avançada de construção de mais 4, mais 6 na Madalena e, portanto, queremos naturalmente chegar às 28, 30, 32. E o que é um arrendamento acessível? Um arrendamento acessível significa que não é um arrendamento social, significa que para este arrendamento só podem candidatar-se pessoas que tenham rendimentos de determinado valor e que comprometam com o rendimento de um determinado valor, ou seja, aquilo que é a taxa de esforço não pode ser superior a 30% ou 35%. Estamos a falar seguramente de rendimentos médicos, pessoas que tenham, por exemplo, um rendimento do casal de 1.800, 1.900, 2.000, 2.500 euros. Claro que naturalmente o agregado familiar é importante e também o histórico vai ser importante. E por isso sabemos que há uma exigência grande da habitação. Também sabemos que os nossos empresários têm sido proativos e, portanto, eles próprios estão a tentar encontrar soluções de habitação, adquirindo edifícios para forjarem novas habitações. Agora, naturalmente, todos nós sabemos que as respostas de habitação não são 1 ano, nem a 2, provavelmente a 4 e 5 anos. E isso exige um esforço crescente, porque há sempre um desfazamento entre a oferta e a procura e, naturalmente, havendo neste momento a necessidade, a resposta vai demorar algum tempo. Agora, se percebermos todos que este é um problema de todos, que é um problema da comunidade entre o setor privado, o setor público, eu também gostaria muito de ver aparecer alguma resposta social. Voltarmos outra vez às cooperativas de habitação. Era uma boa experiência e certamente poderíamos ter aqui algum espaço para que as pessoas, congregando-se em cooperativa, pudessem eventualmente ter no final uma habitação a preços mais acessíveis. Estamos a chegar à reta final desta entrevista. Muito resumidamente, como é que define os 3 últimos anos de mandato e perguntar também naturalmente se tem intenção de se candidatar à Câmara Municipal de Chaves? Sabe que os últimos 3 anos, aliás, foram muito exigentes. Sabemos bem que a situação de emergência financeira do município requeria uma proatividade e, naturalmente, um critério de exigência muito elevado. Tivemos também algumas consequências decorrentes da pandemia, que nos atrasou em 2 anos o nosso processo de recuperação, mas os últimos 3 anos têm sido importantes. Importantes porquê? Porque aconteceram coisas decisivas e absolutamente estratégicas. Conseguimos reganhar o ensino superior público com a aprovação de uma escola superior de educação. Está neste momento a ser construída uma residência universitária para 120 camas. Conseguimos também, felizmente, que o ensino superior privado
da Escola Superior de Saúde da Cruz Vermelha ganhasse uma nova vida, uma nova dinâmica, com uma resposta absolutamente integral. Conseguimos também, neste período, requalificar um conjunto de vias municipais, ao mesmo tempo que estamos a concluir, na nossa perspectiva, obras absolutamente essenciais. O antigo Cine-Teatro, que estará concluído no final do ano, uma piscina de água quente ao ar livre, o Axolotl, absolutamente singular no panorama português, certamente vai fazer com que o nosso crescimento exponencial no turismo ainda se acelere e, ao mesmo tempo, também estaremos, a breve trecho, a ter condições para podermos propiciar um espaço adequado para velar os nossos entes queridos, que é uma casa mortuária ou um centro ecuménico, porque vai permitir fivelar todos os nossos concidadãos. São marcos importantes, vai querer dar São mais e ainda mais. continuidade. Estamos neste momento para qualificar a estrada municipal que liga Chaves a Montalegre com recursos próprios e vamos lançar o concurso, desejavelmente este ano, no início do próximo ano, da estrada que liga à Cabeceira de Montalegre, como também lançaremos as piscinas cobertas municipais. Pois bem, são muitos investimentos, são investimentos absolutamente decisivos e críticos. E sabem bem que eu não faço sobre as minhas decisões qualquer reserva. Em 2017 toda a gente sabia que eu era candidato desde 2014, eu disse isso 3 anos antes e também agora direi com certeza o seguinte: eu quero ser candidato para cumprir todas as promessas e compromissos que eu estabeleci com os floridenses. Todos, sem exceção, todos. E gostaria muito que os floridenses confiassem na minha palavra, na minha credibilidade, naquilo que tem sido a nossa proposta de equipa, porque queríamos chegar ao fim de 12 anos e dizer: temos um conjunto de propostas e elas foram cumpridas a 100%. E sabemos que isso só será possível se nós tivermos mais uma oportunidade. Precisamos de consolidar o ensino superior, precisamos fazer crescer o turismo, precisamos naturalmente ainda de incrementar esta resposta na área da indústria, precisamos naturalmente ainda de dar um passo importante na agricultura e no comércio, precisamos de concretizar o projeto do bairros digitais, enfim. Há um conjunto de investimentos muito importantes, uns de qualificação ao nível do espaço público e de qualidade de vida e outros infraestruturalmente absolutamente decisivos para fazer o que é essencial, fixar pessoas pelo trabalho. E consegue-se com novas empresas e com o ensino superior e, ao mesmo tempo, íamos esquecendo, e era injusto, falar do nosso centro tecnológico, do Aquavalor, que é um laboratório colaborativo, que é absolutamente excepcional e é o fundamento da Escola Superior, que neste momento já funciona e certamente terá um crescimento que nós esperamos que seja afirmativo e naturalmente impactante na nossa comunidade. Bem, muito obrigada, Presidente, por esta entrevista. Obrigada. Eu que agradeço. Muito bom dia.